É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Deixa eu acertar aqui. E aí, galera? Vamos esperar o povo entrar, porque eu marquei para as 21 horas. E como eu quis testar antes, estou aqui. Olha só! A nossa convidada entrou. Camila, Bru... Oi, gente! Vão chegando aí. Eu comecei um pouquinho antes, justamente para eu me entender com essa tecnologia nova aqui, que eu não sei. Nova é ótimo, né? Faz anos que tem esse negócio eu que não sei mexer. Oi, Si! Oi, Flávia! Ai, que legal, gente. Pessoas entrando, dá uma emoção isso aí. Aê! Cadê o povo? Cadê meus alunos? Bom, eu não vou começar o conteúdo antes das 9, né? Porque eu marquei a live para as 9. Oi, Cris! Gente, eu vou ficar maluca com as pessoas entrando aqui, mas acho que dá pra eu esconder isso aí depois, né? Quando a gente tiver no assunto sério, firme. Ah, que legal! Ó, só pra explicar um pouquinho pra vocês, né? Que enquanto a galera vai chegando aí, qual que é a ideia desse projeto. Esse é um projeto que já tá na minha cabeça, acho que desde novembro do ano passado, mais ou menos. E... ai, eu tô nervosa. Desde novembro do ano passado, mais ou menos. Mas a ideia não era fazer lives. A minha ideia era colocar vídeos no IGTV. E aí, nunca dava certo. Eu fui passando várias coisas na minha frente, né? De vários outros projetos. Fui dando prioridade para outras coisas. E aí, com essa história aí da gente em confinamento, ou semi-confinamento, eu decidi colocar isso em prática, né? Então, um projeto chama Corpo que Dança, e a ideia é eu conversar com pessoas, não exatamente só profissionais, essa semana a gente vai falar só com profissionais, mas às vezes a gente vai conversar com outras pessoas que dançam sobre temas diversos. Eu ainda não planejei exatamente a regularidade, tá, gente? Essa semana a gente vai ter mais duas, uma amanhã e uma na quinta. Amanhã vai ser com uma nutricionista, Angélica Padilha. Ela é ótima, vocês vão gostar bastante. E na quinta-feira vai ser com a Débora Valério, que é bailarina e barrelina, que foi a pessoa que criou o Balé Barre. E hoje vamos falar com a minha personal amiga maravilhosa, Aline Menezes, que daqui a pouquinho eu chamo. Deixa eu só ver aqui se já chamo a Aline. Não, vou segurar mais um pouco, Aline, segura aí. Certo, gente? Então eu espero que vocês curtam aí. Naíssa, Lê, Jane. Ai, gente, que legal. É emocionante ver as pessoas entrando, é fofo isso, gente. Então eu espero que vocês curtam. Aí a gente vai fazer o seguinte. O que aconteceu? Quando eu pensei nessa ideia, eu lancei na caixinha, coloquei uma caixinha aqui para vocês fazerem perguntas que fossem do interesse de vocês relacionadas à preparação corporal para dança. E aí eu recebi algumas boas perguntas. Eu acredito que não dê tempo da gente fazer todas as perguntas, mas eu selecionei algumas aqui, que tiveram algumas que foram até repetidas, ou seja, as pessoas estão com dúvida. E aí eu vou perguntar pra Aline, ela vai responder pra gente. E aí, mais pro final, assim, quando a gente estiver acabando, eu vou abrir pra perguntas, beleza? Pra que vocês... Depende, né? Não sei quantas pessoas vão de fato perguntar. De repente ninguém pergunta nada, as dúvidas vão ser sanadas. Mas se vocês tiverem dúvidas, então segurem um pouquinho e perguntem mais pro final do vídeo. Eu vou falar, gente, agora pergunta aí. Se eu esquecer de fazer isso, alguém fala, Érica, você não ia abrir pra pergunta, querida? Tá bom? Então vamos lá, deixa eu tentar chamar a Aline aqui pra ver se ela já tá... Sei que ela tá aqui já. Vamos ver se vai funcionar direitinho isso. Vocês estão me vendo bem, gente? Me ouvindo bem? Dá pra me ouvir bem? Acho que foi, Aline. Olá! Gente, a Aline é pessoa super anti-redes sociais. Estou me sentindo muito honrada por este momento. Nossa, tá toda pronta da maquiagem. Eu acabei de dar aula. Olha os cabelos da pessoa. Nossa, que vergonha. Peraí, deixa eu ver aqui. O pessoal tá ouvindo bem, né? Vocês estão ouvindo e vendo bem a Aline também? Respondam aí, por favor. Gente, a tecnologia é mara, né?
Menina! Passada. Bom, então hoje eu vou colocar em prática o meu lado jornalista, porque tem muita gente que não sabe, mas eu sou formada em jornalista. Sou jornalista aposentada, né? Vamos lá. Olha, pessoa, Samara entrou, Vini entrou. Que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. Jé, Yasmina. Bom, gente, dá vontade de ficar falando o nome de todo mundo. Você consegue ver aí, Li, o nome das pessoas? Arrasou. Bom, vamos começar então. Aline, gostaria que você falasse um pouquinho para essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Só brevemente um pouquinho aí da sua experiência com educação física, com yoga e com algumas outras coisas, porque essa menina, gente, vocês não têm noção, ela faz 995 coisas. E muito bem feitas, por sinal. Então pode falar. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade falar que você está me colocando em mais um desafio da vida, né? Pessoa que tensa, dura, suando o bolso, mas eu sei o que a gente não faz pelos amigos nessa vida, né? Ai, meu Deus, então, obrigada, eu estou muito feliz. Eu acho que para contextualizar todo mundo, a minha formação é educação física. Eu me formei em 2013 e venho trabalhando com isso desde então. Depois, em 2017, eu fiz minha formação em yoga e hoje também dou aula de yoga. E passei por um processo aí com a educação física de tentar entender o que era ela na minha vida. Por um momento, parei de dar aula. Mas o que eu entendo hoje é que o corpo, para mim, ele é muito importante. Eu acredito que é o templo, assim, o veículo que a gente usa para caminhar aqui na Terra. E que é muito importante que a gente dê cuidado a ele, que dê atenção de diversas formas possíveis. E a atividade física é uma das que eu acredito muito e que eu acho extremamente necessário para a nossa saúde mental, espiritual, energética, enfim. Então, são duas ferramentas aí que eu levo todo o meu caminho, independente que eu esteja também trilhando outras direções, mas o corpo sempre é a minha base para todas as outras coisas que eu vou fazer. Sim. E aí, Li, você acredita que a gente consiga mudar coisas da nossa mente através do movimento do corpo? Enfim, como que é isso aí para você? Sim, eu acho que o que eu acredito, né, as nossas células elas gravam, elas têm memória, né, que a gente fala. Então, tudo que a gente passa fica gravado no nosso corpo, desde alegrias, prazeres, dores. Então, através do movimento, a gente consegue fazer muita liberação emocional, a gente consegue se expressar, a gente consegue desbloquear energias, mudar a nossa fisiologia. Às vezes eu tô num dia mais triste, que eu percebo que eu tô com o ombro encolhido. Se de repente eu colocar uma música ali animada, dançar, abrir o peito, fazer uma postura de yoga, com certeza isso muda meu mindset. Então, nosso corpo é muito um reflexo do nosso estado, né? Mental, espiritual. E aí, como a gente usar essa ferramenta ao nosso favor? Uma coisa acaba alimentando a outra, né? Na minha visão, é um pouco disso. Bom, então vou começar com as perguntas que rolaram aí na caixinha que eu fiz há 1000 anos atrás, mas eu dei um print e aí eu salvei para a vida para acontecer isso nesse momento do coronavírus. Vamos lá, ó. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta, assim, a gente vai fazer perguntas como se eu não fosse da área da dança, entendeu? Para você o lance todo. A primeira pergunta é: o que é exatamente para você uma preparação corporal para a dança? Eu sei que o seu foco não é só a dança, mas você prepara pessoas para outros tipos de atividade, né? O que você consideraria como uma preparação corporal? Porque às vezes a gente fala preparação corporal, mas é uma coisa vaga, né? Assim, acaba sendo até subjetivo algumas vezes. Eu vou tentar explicar assim bem breve e geral o que eu imagino disso. A musculação em si, né, se a gente for pegar, por exemplo, ela é a raiz de depois tudo que foi surgindo através dela. E para qualquer outra prática que a gente vai fazer, a gente precisa de um mínimo de fortalecimento muscular para que ele possa sustentar nossas articulações. Então, principalmente a dança, que muitas vezes o peso, né, fica sob os dedos dos pés de vocês, aí você vai me corrigindo se eu falar besteira, tá? Segue o baile, vai. Até porque provavelmente não vai ter só gente da dança do ventre aqui, né? Pode ser que tenha gente de outras modalidades. Isso. As movimentações de quadril, os movimentos com o braço, imagina aqueles movimentos que vocês ficam fazendo às vezes por horas. Se não tiver um fortalecimento muscular de ombro,
não consigo sustentar aquela postura, né? Então, eu acho que a preparação física para a dança é exatamente esse lugar, dar as condições, resistência muscular, condicionamento físico, para que vocês possam exercer a dança em si, né, na melhor performance possível, sem causar lesões, né? É porque se eu fico só na dança, e aí eu acredito que vocês tenham movimentações básicas do que é aquilo, e vocês não cuidam para fortalecer muscularmente, isso pode levar a lesão de joelho, lesão de ombro, lesão de quadril, né, dona Érica, minha querida aluna? Não conta. Então, é exatamente por isso que é tão importante essa preparação, principalmente para evitar lesões, né? Sim, sim. E qual que para você é a importância... eu não sei se... Eu acho que até você já respondeu isso um pouco nessa pergunta, mas se você quiser complementar com mais alguma coisa. Como que é para você a importância de dar diferentes estímulos pro corpo, né? Porque assim, beleza, a gente tem a parte do fortalecimento e tal, mas tem alguma coisa a mais que é necessário que a gente dê esses estímulos? Por exemplo, dança do ventre. A única coisa que eu faço, vamos supor, né? Só faço dança do ventre. Meu corpo está acostumado a trabalhar num lugar. Por mais que eu aprenda movimentações novas, que algumas pessoas dê cambalhota, façam espacada, enfim, coisas que não são tão do lugar comum da dança do ventre, qual que é a importância... Ó, o pessoal tá concordando aqui com você. Qual que é a importância de dar estímulos diferentes para o corpo? Então, a nossa musculatura, né, a gente tem a inserção, que a gente fala, né, que é onde começa o músculo e é onde ele termina. E ele tem várias fáscias, que seriam como se fosse vários dedinhos, talvez o que eu mais imagino agora, que se ligam. Então, é um movimento aqui, né? Talvez que vocês façam assim, ó, vou tentar imitar. Nossa, tá meio balançando, mas dá pra entender. Tá pegando uma porção de uma musculatura que compõe toda a região do meu ombro. Quando eu vou lá, né, por exemplo, como eu faço com você, e dou um exercício de ombro específico, eu vou recrutar outras partes da musculatura que compõe o seu ombro para um fortalecimento que é diferente do lugar que você trabalha uma movimentação específica da dança do ventre. E aí, quando eu trabalho outras porções da sua musculatura, que eu estou dando exemplo agora, né, do ombro, quando você vai depois fazer essa movimentação de novo, você tem mais resistência. Por quê? Toda a musculatura que envolve o ombro, que não é um músculo só, né? Por exemplo, o deltoide, que é o músculo principal, a gente tem 3 porções de deltoide. Se eu só faço um movimento aqui na frente, o meu lateral e o meu posterior não se desenvolvem. Então, a ideia dessa preparação é para que exatamente desenvolva toda a musculatura e para que o seu movimento tenha mais resistência, tenha mais condicionamento, de repente até uma técnica melhor, né? Mais aperfeiçoado. Sim. É por isso que eu acredito que a gente precisa dar outros estímulos até para sair do platô. Porque quando vocês estão treinando a dança do ventre, vocês entram com o corpo num platô. E aí, se eu venho e faço uma proposta de uma movimentação de ombro diferente, o seu corpo faz assim. Sim. Então, é um movimento de sair de um lugar de costume, explorar uma ascensão e depois ir para um outro lugar e a gente explora e entra no platô, e sobe e entra no platô. Sim, muito legal isso. Sim. Respondeu, gente? É ao vivo. Tô me sentindo o Silvio Santos da internet. Meu Deus. É tipo no sofá com web, né, gente? Ai, maravilhoso. No sofá com web foi ótimo. Bom, vamos lá. Seguindo aí as perguntas da galera. Bom, nas minhas aulas, né, e praticamente todas as aulas de dança aí que a gente faz, muitos professores, não só de dança, mas acho que de todas as atividades físicas, falam sobre a contração abdominal. Cadê minhas alunas para me xingarem neste momento? Né? Então, a gente fala muito, ó lá, a Di virou sua fã. Di, eu também sou fã dela, maravilhosa. Sério. Que bom! Tem fãs agora. Bom, perdão, gente, eu sou uma pessoa desfocada, eu preciso focar. A gente fala muito da contração abdominal, da importância da contração abdominal. Primeiro, para evitar lesões, e segundo, também para definição de movimentos, né? Então, eu queria saber de você, de uma forma mais ampla, né? O que significa essa contração, por que ela tem que existir,
essa coisa do core, né? Que, olha lá os alunos respondendo. Aê! Essa coisa do core, né? Do fortalecimento, enfim, de manter esse lugar específico do corpo sempre ativo, não só quando a gente está praticando atividade física, né? Sim. Quando eu terminar a live, vou passar para os seus alunos um treino de abdominal, tá bom? Quero ver eles cumprirem o desafio. A gente vai passar. O bom é que aí eu vou poder falar que a culpa é sua. Isso, põe a culpa no professor. Então, o core, né, já vem do nome assim, coração. Então, o que ele é? Toda essa nossa... Às vezes as pessoas até, elas acreditam que o core é só essa partezinha aqui que faz os quadradinhos, quando na verdade não, é toda a nossa caixa, assim, pensem num quadrado que a gente tá tanto na frente, na parte do umbigo, quanto na parte das costas. E por que é importante a gente fortalecer essa região? Porque é a nossa sustentação. Todo o equilíbrio da nossa coluna vertebral, o nosso eixo de centramento, ele se dá pela nossa musculatura abdominal, que é tanto anterior aqui, a barriga, que todo mundo conhece, quanto posterior, que é o nosso quadrado lombar. Então, se eu ignoro essa parte, com certeza eu vou ter dificuldades com equilíbrio. De repente, sei lá, os giros que vocês fazem lá, se eu não tenho esse core fortalecido, a gente perde o equilíbrio mais fácil. Essa coisa assim, né? Linear, imagina o fiozinho puxando aqui, os ombros que estão abertos, essa postura longilínea. Isso aqui, só de eu estar aqui falando com você, quem me sustenta aqui é meu abdômen. Se eu não tenho um abdômen fortalecido, automaticamente meu corpo cai. Porque isso, eu não tenho sustentação. Então, por isso que é tão importante o que eu sempre falo para os meus alunos. Não esqueçam que lombar também é core. Porque se eu fizer só Nossa, lá... maravilha. Gente, anota isso aí. Não esqueçam que lombar também é core. Por favor, eu fico só aqui, nesse abdominalzinho, para sempre, 50, 100 mil, o que eu acabo acontecendo? Eu enfraqueço, minha lombar fica enfraquecida e eu sobrecarrego essa parte de trás e com certeza gero questões na minha lombar. Então é importante equilibrar os dois lados. Faço aqui, mas vou lá e faço os fortalecimentos para minha região também posterior das costas, que sustenta a minha coluna. Senão eu tenho desequilíbrio, muita força na frente e musculatura fraca atrás. Tem uma coisa que eu acho que são duas coisas diferentes. Tem a parte da gente fortalecer, né? De trabalhar isso aí que você está falando. E tem a coisa da gente aprender a acionar essa força. Que, assim, sem necessariamente eu estar fazendo algum exercício de abdominal, né? Eu sinto, assim, com as minhas alunas, enfim, sou do time da lombar. Eu sinto que as pessoas têm bastante dificuldade de achar essa contração, de falar, achei. Tem alguma coisa que você possa falar? Porque eu sei que isso é muito mostrar, pegar, enfim, né? Eu não sei se tem alguma coisa que você possa falar que ajude essas pessoas. Ou você teria que levantar e você não precisaria disso. Gente, essa hora não dá pra fazer nudes ainda, né? Não, ainda não. Já muito cedo ainda. É assim, ó, talvez vou tentar trazer uma metáfora para ver se as pessoas conseguem entender. Muitas vezes, quando eu falo para os meus alunos também contrai o abdômen, a pessoa chupa a barriga. Tipo, põe a barriga para dentro. Exato. Isso não é contração abdominal. Não isso é murchar a barriga, galera. Murchar a barriga. Isso é chupar a barriga. Tipo, sei lá o que é isso. Chupar a barriga, talvez seja isso. O contrair abdômen, literalmente as nossas fibras musculares, talvez imagine agora se eu fosse dar um soco na sua barriga. Se você puxar a barriga, esse soco vai entrar mais ainda. Não tem um movimento tipo de susto que eu faço assim. Você tá falando, eu tô tentando aqui. Eu tô tipo sentada pensando no soco. Imagina, se alguém vai te dar um soco na sua barriga, é como se você fizesse uma parede assim muito rápida, que a minha barriga não entra. Porque se ela entrar, tipo, o soco vai mais fundo ainda. Então, Sim. Essa contração profunda vem desse lugar, que é talvez a minha barriga... Vamos tentar fazer essa mini demonstração. Meu Deus. Cenas fortes, galera. Puxar a barriga é isso, ó, fica um buraco, tá vendo? Sim. Contrair o abdômen é isso, ó. Continua a mesma barriga, mas aqui, ó, é duro. Tá vendo? Sim. Murchar a barriga é isso, a minha mão entra... E aqui eu só faço uma força aqui de contração e fica uma placa. Sim. Que é muito o que a gente tenta ensinar na pranchinha, por exemplo. Aquele movimento da prancha, acho que todo mundo deve conhecer, né? Alunos. O movimento da prancha
ele é o melhor movimento para a gente recrutar o abdômen de uma forma isométrica, que eu não tenho movimento aqui e aqui, aqui e aqui. Eu tô Sim. paradinho, é difícil, gente. Mas a hora que vocês pegarem essa contração assim, nossa, aí vocês vão ver que faz diferença até para os abdominais que são de contração, né? E relaxamento, contração. Então, a pranchinha, no caso, miga, seus alunos todo final de aula, tá? Eles, afinal, olha só. Final. Chegaremos nesse lugar em breve, viu? Cíntia Buratini mandou uma pergunta relacionada a isso que daqui a pouco a gente vai fazer. Vai, segura aí. Continua falando da prancha. É isso, mas a pranchinha é um bom exercício para as pessoas que têm dificuldade de entender isso, conseguirem descobrir essa contração abdominal que não vem desse movimento aqui. Sim, quando a gente está na prancha, você não consegue sustentar uma prancha assim, né, empinar o bumbum, sem tombar, se você não tiver com o abdômen contraído, né? É isso. Muito bom. Bom, continuemos. Deixa eu até achar aqui minha perguntinha. Você falou na primeira pergunta, eu acho, na segunda, enfim, sobre resistência, né? Qual é a melhor forma da gente adquirir condicionamento e resistência? Nossa, fui direta, né? Para a dança. Mas assim, de uma forma que ajudaria... Vertente? Oi? Qual vertente você fala? Tipo, sim. Que tipo de exercício, que tipo de prática ajuda a gente nisso? Porque às vezes a gente pensa, então eu vou ficar lá, se eu conseguir ficar 1 hora na esteira, nossa, super condicionada. E às vezes tem outras coisas que influenciam nisso, né? Não é o fôlego e a resistência da esteira em si, entendeu? Sim. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre falo para pessoas que têm outras práticas que vêm me procurar, é qual o objetivo de cada prática, né? Então, por exemplo, a gente tem a musculação que é a mãe da educação física ali, por exemplo, e tudo que vai surgindo de ramificações dentro da musculação. Então, por exemplo, a musculação é o carro-chefe do meu trabalho, mas hoje também, por exemplo, eu trabalho com treinamento funcional. E por quê? Vamos ver se isso responde a sua pergunta. Eu fazer uma musculação, só musculação, por exemplo, eu só treino isso 7 dias por semana, não sei o quê, é um lugar, um objetivo de uma paniquete, de um bodybuilder, porque a musculação pura, ela deixa o nosso corpo engessado, ele fica um pau, assim, literalmente, uma musculatura muito dura, mas a gente não tem muita flexibilidade. Se você pegar, por exemplo, um bodybuilder, ele não consegue correr 1 hora seguida, porque ele não tem cardiovascular, ele ativa só outro mecanismo. Então, sim, dentro da dança, que é o que eu faço com você, por exemplo, eu trago a musculação, muitas vezes você tem o seu agachamento puro, uma remada, mas eu acredito que dentro do que vocês fazem, tem que ter práticas que estimulem coordenação, equilíbrio, agilidade, flexibilidade. Então, eu faço o quê? Como você, né? Você sabe, é um treino que eu tenho. Treinamento funcional aliado à musculação. Então, tem um momento que você vai fazer o agachamento? Tem, mas tem um momento que você vai fazer um agachamento numa perna só. Um afundo numa plataforma instável. Você vai fazer uma remada unilateral. Só eu sei o que eu passo, galera. Só eu sei o que eu passo. Esse último treino ficou bom. Vai, amiga. Ficou bom. Tá bom. Um dia a gente filma pra vocês verem o sofrimento da pessoa. Continua. E aí é isso que eu imagino, porque vocês têm uma modalidade que ela explora muitas movimentações, né? O que eu vejo, a dança é muito tridimensional, né? A dança do ventre é muito tridimensional. A academia você tá aqui, né? Tipo, malhando. Isso, é isso. E aí, quando eu trago treinamento funcional, é isso. Eu tô fazendo um agachamento numa plataforma instável, eu preciso me equilibrar, eu preciso tá concentrada, eu estimulo o meu ombro também, então eu não tô fazendo uma coisa só, eu sempre tô ativando mais de uma musculatura, que é o que eu acredito que a dança do ventre tá o tempo todo. Eu tô aqui no ombro, mas tô, sei lá, trabalhando a perna, tô com o abdômen contraído, e se eu trazer só a musculação, vocês vão perder isso. Vocês vão perder, eu acho que a dinâmica do movimento, entendeu? Vai ficar tipo uma dança do ventre assim, né? Quadrada. Tum, 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 que não consegue ter dinamismo. Sim.
Arrasou. E aí, falando nisso aí que você falou sobre a musculação crua, tem uma outra pergunta que acho que pode ser complementar aí com as coisas que você tá falando. Tem alguns movimentos da dança do ventre, eu posso falar dança do ventre, que é tipo onde eu estou, né, há muitos anos, que você exige até um relaxamento muscular de algumas regiões. Então, assim, você precisa ter um tônus, mas esse tônus ele não é sempre o mesmo, não é sempre no mesmo lugar. A sua força não é sempre no mesmo lugar, tirando o core, tá sempre contraído, tirando isso. Por exemplo, para as pessoas aí que são da dança do ventre, quando a gente fala de tremidos, né? Que o tremido, para a gente ter um tremido solto, a gente precisa de um relaxamento da musculatura da coxa, do glúteo, enfim. E aí, de repente, tem pessoas que ralam na academia loucamente e elas ficam com a musculatura super enrijecida. E para alguns tipos de movimento, isso não é favorável. E aí eu queria saber de você o que você acha que esse perfil de pessoas pode achar como saída, enfim, se você conseguir falar também, sem mostrar, né? Porque é difícil. Tinha que fazer uma aula, uma entrevista coreografada na academia, né? Mas se você puder dar alguma dica para essa pessoa que tem, faz lá um trabalho de fortalecimento potente e tal, tá com a coxa... A Marina, oi filhinha, pensei em você. Tá com a coxa lá bombando, e aí chega uma hora que ela precisa liberar essa força aí, né? Tipo, ou dosar, vamos dizer assim. Acho que liberar foi muito forte. Vamos pensar em dosar. Com você, Aline. Eu acho que primeiro é isso, né? As pessoas que praticam dança do ventre, primeiro elas se responderem qual é o objetivo principal. Então, muito possivelmente, não que uma paniquete não possa fazer dança do ventre, mas com certeza ela não vai ter a mesma desenvoltura que uma pessoa que faz um fortalecimento muscular desenvolvido para a dança do ventre. Por quê? Exatamente por esse lugar que eu falei. A gente aumenta o volume muscular, esse músculo ele é muito rígido, ele é muito duro, e realmente ele não dá mobilidade para você ficar super solta, porque você, sei lá, é como se você criasse mesmo um tronco de árvore assim duro, e você não tem esse jogo de cintura. Então, o que eu indicaria para bailarinas ou para as pessoas que a prática principal delas é a dança do ventre, vá até um professor, um personal trainer, um professor de musculação, e diga para esse professor: o meu objetivo é me fortalecer para a dança do ventre. Então, a musculação... E dança do ventre, porque, por exemplo, o balé é outro esquema. Outra exigência. Dança contemporânea, outra parada, entendeu? Então, cada lugar, cada modalidade tem sua peculiaridade. Então, é importante que as pessoas cheguem num profissional e falem: eu preciso que a musculação venha me apoiar na dança do ventre. E aí você entra com a musculação com o olhar para a dança do ventre, que aí eu vou pensar o quê? Putz, ela fica lá 30 minutos fazendo shimmy. Então, eu tenho que trabalhar a resistência dela, tem que soltar o quadril, e ao mesmo passo, a perna dela tem que sustentar, a musculatura não pode fadigar. Então, como eu consigo equilibrar tudo isso para te dar a melhor performance possível dentro da sua modalidade? Então, se fica lá, na academia, fazendo 50 mil agachamentos 7 dias por semana, um beijo, não tem o que fazer real. Não tem o que fazer. Nem passando rolinho, gente. Nem passando rolinho. Você libera um mínimo. A liberação miofascial vai soltar os nozinhos musculares. Just. Nada mais. Ajuda. Sempre ajuda, galera. Mas assim, não é o essencial. É a mesma coisa que você falar que um maratonista também quer ser um bodybuilder. É humanamente impossível. Porque são treinos completamente diferentes. É só a gente olhar um maratonista, o perfil dele, né? Um cara magrelo, finíssimo, e não é que ele não tenha força muscular, mas a força dele é direcionada para a prática dele. Do mesmo jeito, um bodybuilder não significa que ele não vai conseguir correr daqui até o ponto de ônibus, mas ele vai chegar com a língua no pé, que a única coisa que ele faz é carregar peso, então não tem como. Não tem agilidade, né? A gente ativa sistemas diferentes, né? Então tem o sistema aeróbio, se eu tô correndo eu ativo esse lugar. Se eu só estou treinando musculação, anaeróbio. Então, por isso que a gente tem que entender qual é o nosso objetivo e fazer com que a musculação apoie o nosso objetivo.
Ó, tem a Dia aí falou que tá treinando pra maratona. E ela é bailarina. Vamos lá. Ó, E aí, arrasou. qual a sua opinião em relação a isso? É possível? Super, acho lindo, com certeza. Arrasou, Vai Di. conseguir. Bom, e aí pensando nisso que você falou, só complementando, o tempo da série, o tempo que a pessoa fica efetivamente na musculação, ou no treinamento funcional, ou nesse mix, e a frequência é muito relativo com o propósito dela, né? Então, eu acho que é bem interessante as pessoas também definirem o que, que elas, né? Acho que eu tô falando certo isso aí? O que, que elas Sim, querem, qual é até o foco principal delas, para que a pessoa profissional que vai auxiliá-la, né, auxilie da maneira correta. sim, até muito que eu faço com você, por exemplo, muitas vezes dá um exercício que você vai contar por tempo e não por repetição. Porque a sua modalidade, ela trabalha ali 1 hora no aeróbio, né, no cardíaco, dançando, preciso ter resistência de fôlego. Então também de nada adiantaria eu só ficar te passando, ó, 8 repetições com o máximo do peso possível. Isso não ativa o sistema cardiovascular que é ativado quando você está dançando. Então, Sim. também é muito importante que o professor que vai montar o treino dessa bailarina também pense nisso. Então, eu vou fazer um agachamento e talvez hoje ela vai fazer o agachamento por 1 minuto. Isso é muito diferente do que um agachamento de 10 Resistência, né? repetições. Resistência. Então, Que a gente tem complementa que a outra praticar. pergunta, né? É isso. Arrasou, arrasou. Bom, vamos lá. A pergunta que não quer calar. O number one Isso é a pergunta de ouro? é a pergunta de ouro, que é a pergunta que eu recebi de milhares, né? Nossa, a louca, né? Eu recebi essa pergunta de várias pessoas e eu acho bem importante um profissional da educação física falar para nós. Primeira coisa, diferencia pra gente alongamento de aquecimento. Parece besta, galera, mas não é todo mundo que sabe disso. Perdão. 3 coisas. Alongamento, aquecimento e flexibilidade, por exemplo. Tá, então eu vou começar primeiro com alongamento e flexibilidade, porque as pessoas confundem muito essas duas coisas, tá? Isso, é aí que eu queria chegar. Por isso que eu te chamei. A flexibilidade é algo que, por exemplo, algumas modalidades só vão chegar. Por exemplo, os meus alunos de personal que buscam saúde, eu alongo os meus alunos. E o que é isso? Eu solto a musculatura deles depois que eles fazem o exercício. Então, abraço o joelho, aquela mãozinha que vai lá no pé, que é uma coisa que não ultrapassa um limite. A flexibilidade, ela ultrapassa aquele limite que todo mundo chega sem esforço e ela quer aumentar a angulação. Então, são tipo o quê? As ginastas. As ginastas trabalham na flexibilidade, porque se ela encosta a cabeça no joelho, o professor vai lá, põe o pezinho dela em cima de um banco e faz a cabeça dela chegar até o chão. Isso é flexibilidade. É quando ultrapassa o limite do alongamento, vamos dizer assim. É isso, quando eu não só tô ali com a minha forcinha, boto minha mãozinha no pé e tô aqui segurando. Eu sinto puxar atrás do joelho, mas tô aqui tranquila. Isso é alongamento. Se eu tô lá com a minha mãozinha, vem alguém, senta nas minhas costas, isso é flexibilidade. E depois de um treino de musculação, a gente nunca na vida, pelo amor de Deus, a gente faz um treino de flexibilidade. Porque os nossos tendões, eles trabalharam muito depois da musculação. Então, se eu faço uma flexibilidade pós-musculação, a chance de eu gerar uma distensão muscular, ela é gigantesca. Então, por isso, se a bailarina precisa de um treino de flexibilidade, ele é como se fosse qualquer outro treino. Ela vai pegar um período do dia que ela não fez nenhuma outra prática e vai só trabalhar flexibilidade. Eu não trabalho flexibilidade após treinos funcional ou de musculação. Eu só alongo. É só isso que eu faço. E o aquecimento. Não tem nenhum nem outro. Ai, O aquecimento, eu gosto de falar que ele é sempre como se a gente está aquecendo as articulações com o movimento. Então, por exemplo, isso aqui, se eu estivesse fazendo isso aqui, eu estou alongando meu tríceps. Se eu estou fazendo isso aqui, eu tô aquecendo meu tríceps. Porque tem alongando também ou não?
também, né? Porque eu forço aqui alongamento, Pode mas ser um alongamento barra aquecimento, vamos dizer assim. digamos, um alongamento dinâmico, e Tá. eu estou aquecendo, porque quando eu começo a fazer movimentação, eu estou esquentando o meu corpo. Então, se eu passar para você alongar o seu quadríceps, né, que é a nossa musculatura da coxa, né, digamos assim, eu posso falar, puxa o pezinho lá no bumbum, calcanhar, e fica paradinha, alongando. Isso você tá alongando. E eu posso falar assim, hoje a gente vai aquecer a sua musculatura da coxa fazendo 10 agachamentos soltinhos. Então, você vai descer até o chão e subir, descer até o chão e subir, descer até o chão e subir. Então, eu tô aquecendo aquela musculatura através de movimento. Que não é um movimento com carga, mas ele faz a musculatura fazer isso aqui, ó. Contrai e relaxa, com movimentação. O alongamento, ele tá estático, né? E aí eu não vou entrar talvez nisso hoje, mas dentro do alongamento, a gente tem o alongamento estático, o alongamento dinâmico e o alongamento FNP, que a gente chama. Que aí é, por exemplo, o estático, eu só puxei a perna, tô lá paradinha. O alongamento que eu uso é o FNP, como se fosse, eu tô fazendo força aqui, ó, com a mão. Quando eu paro, alguém vem empurrar minha mão mais para trás. Então, dentro do alongamento tem outros tipos. Mas acho que a gente não precisa entrar nisso hoje, talvez em outro momento. Sim, mas é interessante, muito interessante saber. Ó, eu só acho legal, uma moça perguntou aqui. Eu ia falar, eu anotei as duas perguntas. Mas responde aí que você leu, que eu engato na próxima. Eu li essa, dá para criar flexibilidade depois dos 40. Camis. Então, Camis, eu acredito muito que tudo é treino nessa vida, né? Do mesmo jeito que uma pessoa de 60 anos pode começar a fazer musculação e retardar o processo dela de envelhecimento, você também pode começar agora um movimento começar talvez com um movimento de alongamento e trazendo para flexibilidade. E com certeza, se você se dedicar muito a isso, você com certeza pode chegar lá se você não tiver nenhuma complicação articular, né? Nenhuma questão de musculatura. É óbvio que talvez você não vai ter a mesma flexibilidade que uma criança ou com uma pessoa que já treina isso há 50 anos. Mas com certeza, se você fizer uma dedicação a isso, em um mês, se você não encosta a sua mão no seu dedinho do pé, em um mês você vai encostar a mão inteira no chão. Olha. E se isso não acontecer, você pode... Ouviu, Regiane? Regiane, que você que perguntou, como faz? Não tenho nenhum nem outro. Faz. Primeira coisa. Começa pelos basiquinhos, né? Depois, até se o pessoal tiver interesse, a gente pode montar, né? Sei lá, de repente, um videozinho com os alongamentos básicos. E principalmente o nosso encurtamento vem da cadeia posterior, né? Que é atrás da coxa. A maior parte das pessoas tem esse encurtamento. Porque é quadril encurtado, então começa lá na lombar e aí vai reverberando na perna inteira. Gente, esse encurtamento aí pra dança do ventre é osso, viu? Várias coisas não acontecem. É bem... E pra tudo. Isso se dá, às vezes, muitas pessoas que ficam sentadas muito tempo, quem trabalha em cadeira. Nossa, esse é o encurtamento mais clássico. Então, dá pra começar aí uma listinha, eu diria, de 6 alongamentos mínimos, que seriam excelentes para começar a, pelo menos, soltar a maior rigidez que o nosso corpo vai ganhando ao longo do trabalho, né? De muitas vezes pessoas que ficam sentadas no computador o dia inteiro. Sim. Bom, e aí a pergunta de ouro é: o que fazer antes da aula de dança e depois da aula de dança? Aquecimento, treino de flexibilidade, alongamento, qual a ordem disso? Porque isso foi uma discussão, teve uma época, uns anos atrás, que tipo, não pode alongar, não pode... Aí todo mundo bugou. E eu sinto, assim, que essa é uma dúvida geral, assim, e é uma dúvida que muitas vezes eu tenho, porque às vezes eu tô super convicta, e aí depois vem alguém e fala, então, aí eu falo, meu Deus, vamos lá. Então, nada melhor do que falar com você. Eu acho assim, não tem nada que seja uma verdade absoluta, tá? Então, gosto de falar muito isso aqui, que eu vou falar, Lid, Portugal, gente! Olha, estamos internacional, amiga. Chiquíssimas. Gente, tô me sentindo agora. Então, cada um, eu acho que a gente tem muito atrelando ao que é a verdade de cada um, né? O que eu faria
se, por exemplo, eu fosse a personal das suas alunas, assim. Eu falaria Olha, pra gente, vocês, poderíamos, né, a Aline ser personal de todos vocês, que maravilhoso. uma vez por semana, né, gente? Vamos fazer um treininho aí de fortalecimento. Começa a aula com aquecimento, então trazendo dinamismo para a musculatura. Então, eu vou aquecer o ombro fazendo esse movimento, eu vou aquecer a perna, mexendo a perna para cima e para baixo, quadril, balança para um lado, para o outro, para frente, para trás, agacha, desce, sobe, gira o tronco. Então, eu vou trazendo movimentação. Por quê? É uma prática de muita movimentação. Se vocês ficarem lá 15 minutos alongando, que não é o que vocês fazem na prática, né? A dança do ventre não é algo que é parado. Eu fico lá 15 minutos alongando a minha musculatura. Isso pode muito mais dar uma chance de ter uma lesão durante o treino, porque você já tensionou muito o seu tendão e a sua musculatura, e aí quando você vai para a prática, ele já foi muito tracionado, pode dar uma distensão. Sim. Então, eu não começaria com alongamento, começaria com um aquecimento, trazendo movimentação para as articulações, e no final eu puxaria um alongamento, que aí é tanto um momento de volta calma, né, que a gente chama, e de aí sim, putz, ficou uma dorzinha aqui, puxa um pouquinho mais meu joelho, deixa o corpo cair para o lado, fico mais paradinha, e aí toda aquela tensão que vocês proporcionaram durante a aula, é como se as fibras daí elas fossem relaxando, porque elas ficam assim, ó, todas nosadas, e o alongamento permite que elas voltem as fibras ficarem alinhadas. E o treino de flexibilidade, para mim, Não muito faz, pessoal, galera. seria tipo assim, a aula de hoje é flexibilidade. Tá, Ponto. bem específico. É a aula de hoje, ainda mais trabalhando com flexibilidade, né? Então, seria hoje 30 minutos de flexibilidade e depois vou passar 30 minutos de teoria, não sei, eu vou limpar uma técnica. Mas não faria uma super aula de movimento porque correm riscos. E aí uma pergunta, alguns exercícios, por exemplo, de fortalecimento, sei lá, vou dar um exemplo, ponte, que você sobe a bacia e desce, estou fazendo as aulas da Débora de ballet barre também, gente, estou muito fortalecida esse ano, meu Deus do céu, ninguém me segura. Esses exercícios, assim, ou na isometria, mas são exercícios que, como fala? Que pensando em fortalecimento, se a gente pode considerar isso fazendo uma vez por semana, pouquinho tempo, mas que ativam o músculo, isso pode ser considerado aquecimento? Se for dinâmico? Se for dinâmico. Tipo, faço a prancha... Tipo, faço um abdominal infra, por exemplo. Ou faço a prancha. A prancha é na isometria, né? Mas assim, isso pode ser considerado um aquecimento. Super, super. Porque assim... Ponto, galera. Ponto, alunos da Érica. Obrigada. Porque assim, ó, a gente tem um aquecimento muscular em que... O que eu sempre falo para os meus alunos, se você vai fazer um agachamento, pensa quando é um agachamento do exercício, porque no dia a dia você levanta e senta numa cadeira milhões de vezes. E você não está pensando qual é a musculatura que você está recrutando para aquilo. Se eu estou num treino de musculação, eu vou falar para você, faz a força de prender o xixi, contrai o bumbum, faz força na perna, estende o joelho, contraindo o glúteo. Isso é um agachamento para fortalecimento muscular. Se você falar para os seus alunos, gente, hoje a gente vai aquecer 3 voltas na sala, 20 polichinelos, 30 abdominais, 10 minutos na pranchinha, 10 agachamentos. Gente, aquecimento mara. Filma pra eu ver, amiga, por favor, sério, próxima aula. Já dei eles não conseguem fazer aula, né? Depois de 1h30 de aquecimento. Ai, sonho, né? Sonho, 1h30 de aquecimento depois da aula. Isso é super um aquecimento, com certeza. São movimentos que, por exemplo, se eu fosse dar um treino, eu poderia fazer isso com vocês e depois chega lá na hora. Chega lá na hora do treino, aí é diferente. Eu vou fazer, sei lá, 8 repetições de agachamento com 10 quilos de cada lado, numa velocidade moderada. Então é muito diferente. É o mesmo exercício, mas a intensidade, a velocidade são completamente diferentes. Faz o teste com eles para você ver como eles vão ficar com a língua no pé se você fizer isso. Mas é muito bom, gente, de verdade.
dá um gás mesmo, assim, tem um momento cansativo, mas quando você entra, eu sinto que até para vocês que precisam da musculatura, sinto que, né, bem molinha, Mas isso pode ajudar desculpa. porque você já entra quente, assim, sabe? Já entra na aula com o corpo soltinho. Mas aí deixa eu te perguntar, isso é interessante para todo tipo de aula? Porque, por exemplo, às vezes a gente vai trabalhar alguma movimentação que exige mais força. Ou, às vezes, a gente vai trabalhar uma movimentação que existe mais alongamento, sabe? Principalmente alongamento de cintura, que a gente usa muito. Ou, às vezes, a gente vai trabalhar uma movimentação, a maioria das vezes, a gente vai trabalhar uma movimentação que é de expansão e contração. Então, eu alongo, depois eu contraio. E aí, isso seria um padrão ou não? Eu teria que fazer de acordo com a aula, né? É isso. Se você, de repente, vai dar... Eu vou chutar aqui, tá? Bem da minha ignorância, assim. Talvez se você vai dar uma aula dessas de shime, tremido, um aquecimento tipo esse que eu falei seria bem legal. Porque já ia trazer as articulações bem molinhas. Mas um treino de força, aí eu não faria tudo isso que eu acabei, por exemplo, de te falar antes, entendeu? Seria talvez um aquecimento mais curtinho, não tão aeróbio, e só pensando mais assim, é força de membros inferiores. Então faz uns afundos, andando, uns agachamentos, solta um pouquinho o quadril para frente e para trás e vai para a aula. Sim, é isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui, Brasil. E olha só o que ela falou, adorei. Desafio, aquecimento da Aline. Gente, vamos lançar! Vamos lançar! Gente, vamos fazer, animei. Vamos fazer. Li, eu tenho uma última... Deixa eu ver, que horas são, gente? Alguém me fala aí, porque eu tô com medo de tirar a live. Tô perdida também. Não, a gente ainda tem mais 10 minutos. Vai dar tempo, vai dar tudo certo. Uma última pergunta para eu te fazer é... Você trabalha com yoga também, né? E... Enfim, uma vez eu ouvi de um ortopedista, isso nunca saiu da minha cabeça. Porque eu tinha problema no joelho e tal, e ele falou assim, Érica, você pode fazer pilates, yoga, balé barre, o que for, mas você não pode deixar de fazer a musculação. Tipo, você precisa puxar ferro. Para fortalecer, para minha rotina de trabalho, enfim. Queria saber sua opinião em relação a isso. Se as coisas, elas podem ser substituídas, tipo, eu posso substituir a musculação, ou isso vem como um complemento? Nossa, amiga, você tá me botando na boca do sapo, hein? Pelo amor de Deus. Mais uma vez, tá? O que eu vou falar aqui agora é a minha verdade, mas muitas pessoas podem ter opiniões diferentes e não acredito que é certo ou que é errado. É só o que é a sua visão. Isso. Tem uma coisa muito pontual da musculação, que ela é o processo de sarcopenia. E sarcopenia é o quê? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo musculatura. Isso é um processo natural do envelhecimento. Nos estudos que a gente tem, o que a musculação mostra? Que é só com carga que a gente consegue evitar o processo de sarcopenia. Então, por exemplo, a yoga, eu tenho o peso do corpo, mas eu não tenho, de fato, uma resistência externa, que seria lá o peso da musculação, né, do agachamento, os 1000 pezinhos lá, que estão interferindo na minha prática. Então, a yoga, ela traz fortalecimento muscular? Sim, ela traz. Traz resistência? Sim. Trabalha força? Sim. Mas esse olhar da carga externa é só musculação. Sim. Então, uma pessoa que faz yoga não vai ter força muscular? Não é isso, ela vai. Mas, ainda assim, são coisas diferentes. Talvez ela não vai conseguir desenvolver o mesmo tônus que você consegue desenvolver através da musculação, por conta dessa carga externa. Então, você vai fortalecer ali a sua musculatura do jeito que ela já tá. Mas a musculação proporciona o crescimento e o volume muscular. Tá. Então, deu para entender? Eu entendi, galera. Vocês entenderam? Se alguém não entender... A Cris entendeu. Muito interessante. Tá. Se alguém não entendeu, eu posso tentar responder de outra forma. Não, mas acho que ficou claro. E aí o que acontece, né? Muitas vezes eu tenho um problema lá no joelho, que nem você falou. Eu preciso fazer um exercício monoarticular, que a gente fala, que aí é o quê? Só trabalhar a sua coxa. Putz, eu vou conseguir isso aonde? Numa cadeira extensora da academia.
Dentro do yoga, só a coxa, por exemplo, eu não vou conseguir, porque ele está trabalhando o corpo inteiro. Então, em muitos casos das lesões, né, por exemplo, uma tendinite no joelho, uma tendinite do ombro, eu preciso de movimentos isolados. E quem me proporciona isso é a musculação. Então, eu não falaria assim, vou substituir. Para mim, nunca é substituição, tudo é complemento. Então, a musculação é complemento da dança, que é complemento da yoga. Então, tá todo mundo se unindo em prol de um mesmo objetivo, né? Arrasou. Gente, peraí. Alguém tem alguma pergunta para a Aline? Tempo. Fantasia. E o Pilates? E o Pilates? Acho que entra nesse mesmo lugar da yoga, né? Que você estava explicando. E o Pilates, o que eu nunca dei aula de Pilates, tá, gente? Então, o que eu vou falar assim aqui, saibam que é bem geral do que eu conheço do Pilates. Ele tem um foco bem postural. Eu fui de um grupo de dança na época da minha faculdade e a gente tinha a prática do Pilates recorrente na dança. Era dança contemporânea, no caso, né? Mas porque o Pilates traz muitos exercícios de posto que você tem que fazer mesmo numa postura muito exemplar. Ele trabalha com uma respiração que é muito específica. Então, difícil, inclusive, super difícil. Difícil. Geralmente, pessoas da dança gostam muito do Pilates. Muito, muito, muito. Mas também, eu nunca substituiria o Pilates. Tipo, vou substituir a musculação pelo Pilates. Também não chega lá, entendeu? Sim. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para a Aline? 5, 4, 3... Acho que não, né? Todo mundo ok? Quer ver que eu começar a falar outra coisa, vai aparecer alguma coisa. Bom, Li, primeiro eu queria muito, muito, muito te agradecer. Foi muito legal. Eu fiquei me sentindo a Silvia Santos. Só que com um pouco mais de jeito, né? Porque o Silvio Santos hoje em dia é Jesus Cristo, né? Queria te agradecer quando ela vai voltar. Quando ela vai voltar? Ah, pra falar? Eu falei, nossa, mas ela tá no Brasil, gente. A Aline tá na quarentena na casa dela, chamaremos ela mais vezes. Foi sucesso, viu? Olha só. Vamos lançar o desafio. Vamos lançar o desafio. Não, vamos lançar, gente. Estamos aí na quarentena, vamos fazer polichinelo, correr 5 voltas na sala, corre atrás dos cachorros, dos filhos, a gente vai, adapta. Bom, primeiro eu queria te agradecer demais. E só mais uma coisinha, gente, antes de eu finalizar aqui com a Aline. A Aline, além de personal, professora de yoga, dos Revels, que ela faz milhares de coisas, ela é uma pessoa super, ultra, mega espiritualizada e, enfim, trabalha com terapias alternativas também. Eu disse, gente, ela faz muitas coisas. E ela é uma pessoa que me ajudou muito em vários processos meus e eu ia pedir para ela falar alguma coisinha aí pra gente de positivo nesse momento que a gente está vivendo. Enfim, é isso. Linoca. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, a você me trazer esse desafio das redes sociais, né? Espero que tenha contribuído com os seus alunos e que, se vocês sempre tiverem dúvidas, podem me perguntando, estou por aqui à disposição para ajudar. E eu acho que talvez uma única mensagem que eu gostaria de deixar para vocês agora, bem rápida, é se vocês puderem trazer uma percepção de que todo esse momento que a gente está passando está a serviço de algo muito maior do que a gente imagina, que a gente está protegido e amparado por todos os seres de luz, por toda essa consciência suprema que rege assim a vida na Terra. Confiem nisso de verdade, assim, do fundo do coração. Sei que muitas vezes bate preocupação, bate aflição, mas não se deixem ser picados pelo vírus do medo, gente, porque ele é o pior. É ele que vai levar a gente a ser manipulado, a gente ser controlado aí pelos governos, pela mídia. Então vamos sim manter as precauções, pensar no coletivo. Mas assim, se todo dia vocês puderem, assim, um minutinho, tentar entrar na gratidão e falar, meu, tá tudo bem. Eu sou um grãozinho de areia em tudo isso que tá acontecendo. Então, como eu posso ser contribuição para ajudar na regeneração do planeta? Porque o planeta precisa dessa transformação.
precisa dessa regeneração. E se a gente está vivo aqui agora, nessa hora, com certeza o planeta espera que a gente ajude tudo isso de alguma forma. Então, antes de dormir, perguntem assim, como eu posso contribuir para a transformação planetária? E vai dormir. Deixa que os anjinhos vão mostrar, que os sonhos vão trazer as informações e confiem, porque tá tudo certo. Tá tudo na mais perfeita ordem. Tudo isso tem um motivo muito maior do que a gente imagina. E a gente vai passar por isso e vai ser muito lindo. Confia. Esperamos, oremos. Dá tua confiança na testa, assim, ó. Confiança. Essa é a palavra do momento. Bom, gente, a Ali é uma pessoa que não está muito nas redes sociais, mas ela disse que a partir de hoje ela estará. Então, se vocês quiserem adicionar ela, eu marquei ela no post, no meus stories, é @Aline Menezes, né? Ela vai gerar bastante conteúdo lá. Nossa, agora eu te botei na fogueira. Não, você me botou pressão lá. Cobra. Que isso? Não brinca com essas coisas. Eu não sei exatamente se ela vai gerar conteúdos de malhações, mas, enfim, tem coisas interessantes. E é isso, gente. Li, muito obrigada, mesmo do fundo do meu coração, mais uma vez você contribuindo aqui para que as coisas andem de forma melhor. E acho que nesse momento, né, a gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor. Eu já estava com vontade de fazer isso, aconteceu quando tinha que acontecer, foi no susto, sem microfoninhozinho de lapela, entendeu? E a gente vai descabelada, maravilhosa. E é isso, tá bom? Gratidão, obrigada. Eu vou desligar da Aline, mas vou dar mais um recadinho pra vocês. Beijo, amiga. Obrigada por tudo. Obrigada, beijo. Como eu desligo? Peraí, não desliga, gente. Fica aí mais uns 5 segundos, sério. Eu acho que eu tenho que sair, será? Não, você pode ficar aí se você quiser. Vai só pra cortar eu daqui. Não sei. Eu vou falando, aí se você conseguir se desligar, é isso aí. Tá. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, vou pedir pra vocês colocarem na... ela foi. Se vocês curtiram, coloquem, ou me mandam direct, ou escreve lá na minha última foto. Se de repente, depois disso, surgiu mais dúvidas, coisas assim, a gente pode chamar a Aline de novo. Amanhã, eu acho que amanhã eu vou confirmar, tá, gente? Tá quase confirmado. Vai ter entrevista com a nutricionista Angélica Padilha, também com foco na performance da gente que trabalha com dança, que é aluno de dança, enfim. E na quinta-feira já está confirmado Débora Valério, do Balé Barre, estará aqui conosco, maravilhosa. E conosco, a gente tá achando que eu tô no sofá da Hebe Real. E é isso, espero que vocês tenham curtido o projeto. E uma coisa que eu queria dizer é que eu tô, diante dessa loucura, eu tô bem empolgada, bem motivada aí para realizar coisas online e tô bem feliz de ver o movimento do pessoal, assim, do meu núcleo, né, que é a galera da dança do ventre. O pessoal tá se ajudando, tem um monte de gente lançando projetos super interessantes, então fiquem de olho aí que vai ter um monte de coisa boa para vocês acompanharem nesse período que a gente tá meio sem saber o que vai acontecer. Beleza? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do meu lado jornalístico aposentado. E a gente se vê aí amanhã. Eu confirmo com vocês, amanhã se vai ter entrevista da Angélica mesmo e eu aviso, vocês vão receber a divulgação. Beijo! Como eu salvo isso, gente?